Terceiro capítulo. Eu me chamo Theo Faber, tenho 42 anos, eu me tornei terapeuta porque minha cabeça era toda fodida. A verdade é essa, embora eu não tenha dito isso na entrevista de emprego quando me fizeram essa pergunta. O que atraiu você na psicoterapia? Perguntou Indira Sharma enquanto me observava por cima dos óculos redondos e enormes. Indira dava consultoria psicoterapeuta no Globe. Com 50 e tantos anos, tinha um rosto redondo e atraente, longos, cabelos pretos e lustrosos, com algumas mechas grisalhas. Ela me ofereceu um leve sorriso, como se dizendo que essa ainda era uma pergunta fácil, só para esquentar, precedendo desafios mais ardilosos. Hesitei. Dava para sentir outros integrantes do comitê olhando para mim. Fiz questão de manter contato visual enquanto desfiava uma resposta ensaiada. Uma história repleta de bons sentimentos sobre o meu trabalho em meio período num lar para idosos na adolescência. E com isso, despertou em mim o interesse pela psicologia, que levou a uma pós-graduação em psicoterapia e assim por diante. Acho que eu queria ajudar as pessoas. E dei de ombros. Foi isso mesmo. O que era uma completa bobagem. Quero dizer, claro que eu queria ajudar os outros, mas esse era um objetivo secundário, principalmente quando comecei a faculdade. A verdadeira motivação era puramente egoísta. Eu precisava ajudar a mim mesmo. E acho que isso se implica a maioria das pessoas que lidam com saúde mental. Somos atraídos por essa profissão porque a nossa cabeça está uma bagunça. Estudamos psicologia para curar a nós mesmos. Agora, saber se estamos dispostos a admitir isso já é outra história. Nós, seres humanos, vivemos nossos primeiros anos num território anterior à memória. Costumamos pensar que surgimos dessa névoa primordial com um caráter plenamente formado, como Afrodite interrompendo a perfeita espuma do mar. Mas sabemos que não é exatamente assim, graças a pesquisas cada vez mais profundas a respeito do desenvolvimento do cérebro. Nascemos com um cérebro formado apenas em partes, parecendo mais uma massa de argila disforme que um deus do Olimpo. Como dizia o psicanalista Donald Winnicott, não existe essa coisa de bebê. O desenvolvimento da nossa personalidade não ocorre de maneira isolada, mas nas relações com os outros. Somos moldados e completados por forças invisíveis que não nos recordamos. No caso, nossos pais. O que é assustador, por motivos óbvios. Quem sabe quantas injúrias não sofremos, quantos tormentos e abusos nesse território anterior à memória. Nossa natureza se formou sem que sequer soubéssemos disso. No meu caso, eu cresci me sentindo tenso, com medo e ansioso. Essa ansiedade parecia anterior à minha existência e independente de mim. Desconfio, no entanto, que teve origem na minha relação com o meu pai, perto de quem eu jamais me sentia seguro. Os acessos de raiva imprevisíveis e arbitrários do meu pai transformava qualquer situação, por mais inofensiva, num potencial campo minado. Qualquer comentário inócuo ou ponto de vista discordante bastava para desencadear sua fúria, provocando uma série de explosões das quais era impossível escapar. A casa tremia com seus gritos, e eu saía correndo para o meu quarto no andar de cima. Eu me jogava no chão e me enfiava debaixo da cama, encolhido contra a parede. Mal conseguindo respirar, ficava lá rezando para ser engolido pelos tijolos e desaparecer. Mas era agarrado pela mão dele, que me arrastava ao encontro do meu destino. O cinto era desafivelado da cintura e estalava no ar antes de me acertar. Cada batida me fazendo ficar de lado para me proteger, e a carne em brasa. Até que o açoitamento terminava, de forma tão repentina quanto havia começado. E eu caía no chão, todo encolhido,
um boneco de pano descartado como uma criancinha enfurecida. Eu nunca sabia ao certo o que tinha feito para desencadear toda aquela fúria, ou se merecia o que estava acontecendo. Perguntei à minha mãe porque meu pai estava sempre irritado comigo e ela, num gesto desesperador, deu de ombros e respondeu: Como é que eu vou saber? Seu pai é completamente louco. Ao dizer que ele era louco, ela não estava brincando. Se fosse avaliado hoje por um psiquiatra, desconfio que meu pai teria sido diagnosticado com transtorno de personalidade, doença que não recebeu nenhum tratamento ao longo de toda a vida. O resultado, para mim, foi uma infância e uma adolescência dominada pela histeria e pela violência física, ameaças, lágrimas e vidro quebrado. Havia momentos de felicidade, geralmente quando meu pai não estava em casa. Eu me lembro de um inverno em que ele fez uma viagem de negócios de um mês aos Estados Unidos. Durante 30 dias, minha mãe e eu tivemos total liberdade na casa e no jardim, longe do seu olhar vigilante. Nevou muito em Londres naquele mês de dezembro, e o jardim inteiro ficou enterrado debaixo de um tapete branco, espesso e liso. Mamãe e eu fizemos um boneco de neve. Inconscientemente ou não, era uma representação do Nosso Senhor ausente naquele momento. Eu o batizei de papai. E com aquela barriga enorme, as 2 pedras negras fazendo vezes dos olhos e os gravetos inclinados representando as sobrancelhas. A semelhança era assombrosa. Completamos a ilusão, colocando nele as luvas, o chapéu e o guarda-chuva do meu pai. Então arremessamos bola de neve nele com violência, enquanto dávamos risadinhas feito crianças travessas. Minha mãe foi para a cama e eu fingi estar dormindo, mas escapuli para o jardim e fiquei lá, sob a neve que caía. Estendi as mãos, pegando os flocos de neve, vendo-os desaparecer entre os dedos. A sensação era de felicidade e frustração, e expressava uma verdade que eu era incapaz de manifestar na época. Meu vocabulário era limitado demais. Minhas palavras formavam uma malha frouxa demais para capturá-las. De certa maneira, tentar agarrar flocos de neve que desaparecem é como tentar agarrar a felicidade, um ato de posse que imediatamente se transformava em nada. O que me lembrou que havia um mundo inteiro fora daquela casa, um mundo de imensidão e inconcebível beleza que, por enquanto, estava fora do meu alcance. Essa lembrança tem voltado a mim com frequência ao longo dos anos, como se o sofrimento que cercava aquele breve momento de liberdade a fizesse arder ainda mais vívida, uma luzinha minúscula cercada de escuridão. Eu me dei conta de que a única esperança de sobrevivência seria bater em retirada, tanto física quanto psicologicamente. Eu precisava fugir para bem longe. Só assim estaria a salvo. E então, aos 18 anos, consegui as notas que eu precisava para garantir uma vaga na universidade. E deixei aquela prisão de Surrey e achei que estava livre. Mas não estava. Na época, eu não sabia, mas já era tarde. Eu tinha internalizado meu pai. Ele estava introjetado em mim, profundamente enterrado no meu inconsciente. Por mais que eu fugisse, eu o levava comigo aonde quer que eu fosse. Era perseguido por uma implacável e infernal coro de erinhas, todas com voz dele, gritando que eu não valia nada e que eu era uma vergonha, um fracasso. No meu primeiro período na faculdade, naquele primeiro e rigoroso inverno, as vozes ficaram tão estridentes, tão paralisantes, que passaram a me controlar. Imobilizado pelo medo, eu não conseguia sair, socializar, nem fazer amigos. Era como se não tivesse saído de casa. Não havia esperança. Eu tinha sido derrotado. Estava aprisionado. Colocado contra a parede, sem saída. Uma única solução se apresentava. Fui de farmácia em farmácia comprar caixas de paracetamol.
Comprava poucas caixas por vez para não despertar suspeitas, mas nem precisei me preocupar. Ninguém estava prestando a menor atenção em mim. Sem dúvida, eu era tão invisível quanto eu me sentia. Fazia frio no meu quarto, e eu sentia os dedos dormentes e desajeitados ao abrir as caixas. Tive que fazer um esforço enorme para engolir os comprimidos. Mas os forcei goela abaixo, um atrás do outro, e me arrastei até a minha cama estreita e desconfortável. Fechei os olhos e esperei a morte, mas a morte não veio. O que veio foi uma dor visceral e abrasadora. Eu me curvei e vomitei cuspindo bile e comprimidos mal digeridos em cima de mim mesmo. Deitado lá no escuro, senti meu estômago em chamas, pelo que pareceu uma eternidade. Até que lentamente, na escuridão, eu me dei conta de algo. Eu não queria morrer. Ainda não. Não sem sequer ter vivido. Senti então alguma esperança, mesmo que confusa e indefinida, e que de qualquer maneira me levou a reconhecer que eu não seria capaz de fazer aquilo sozinha. Eu precisava de ajuda. Eu a encontrei na forma de Ruth, uma terapeuta recomendada pelo atendimento psicológico da universidade. Ruth era rechonchuda, tinha uma cabeça branca e um certo ar de vovozinha, além de um sorriso simpático no qual eu queria acreditar. No começo, ela não dizia muita coisa. Limitava-se a me ouvir. Eu falava da infância, da minha casa, dos meus pais. Enquanto falava, percebi que por mais sofrido que fossem os detalhes que relatava, eu não sentia nada. Estava desligado das minhas emoções, como uma mão decepada do punho. Falava de lembranças dolorosas e impulsos suicidas, mas não os sentia. Volta e meia, no entanto, eu olhava para Ruth. Para minha surpresa, ela estava com os olhos marejados de lágrima. Pode ser difícil entender, mas essas lágrimas não eram delas, eram minhas. Na época, eu não entendi nada, mas é assim que a terapia funciona. O paciente delega seus sentimentos inaceitáveis ao terapeuta, que retém tudo que ele teme sentir, sentindo por ele. Até que muito lentamente lhe devolve esses sentimentos. Exatamente como Ruth devolveu os meus. Continuamos nossos encontros por vários anos, Ruth e eu. Ela era a única constante na minha vida. Graças a ela, internalizei um novo tipo de relação com os outros. Uma relação baseada no respeito mútuo, na honestidade e na bondade, e não na recriminação, na raiva ou na violência. Aos poucos, comecei a me sentir diferente em relação a mim mesmo, menos vazio, com mais capacidade de sentir emoções e menos medo. Aquele coro interno, repleto de ódio, nunca me abandonou por completo. Mas agora eu contava com a voz de Ruth para enfrentá-lo e prestava menos atenção a ele. Assim, as vozes na minha cabeça se acalmaram e chegaram a desaparecer de vez em quando. Eu me sentia em paz e às vezes até feliz. A terapia literalmente tinha salvado a minha vida e, sobretudo, transformar a qualidade dessa vida. A cura pela fala foi fundamental na pessoa em que eu havia me tornado. Num sentido muito profundo, ela me definia. Ela estava ali, eu sabia, a minha vocação. Depois da faculdade, eu me especializei em psicoterapia em Londres. Durante minha formação, continuei me encontrando com Ruth. Ela, como sempre, me apoiava e estimulava, mesmo frisando que eu devia ser realista quanto ao caminho que havia tomado. Não é um mar de rosas, ela costumava dizer. E estava certa. Trabalhar com pacientes, botar a mão na massa, não seria mesmo nada confortável. Eu me lembro da primeira visita a um hospital psiquiátrico judiciário. Minutos depois de chegar, um paciente tinha baixado as calças, agachado e defecado na minha frente. Um amontoado e fedorento de merda. E outros incidentes posteriores, nem todos de embrulhar o estômago, mas nem menos dramáticos,
tentativas de suicídio terríveis, automutilação, histeria e sofrimento descontrolados pareciam mesmo mais do que eu seria capaz de suportar. Mas a cada incidente eu dava um jeito de acessar uma resiliência insuspeita até então. E foi ficando mais fácil. É estranho como a gente se adapta rapidamente ao pavoroso mundo do hospital psiquiátrico, ficando cada vez mais à vontade com a loucura, e não apenas com a loucura dos outros, mas a nossa própria. Eu acredito que somos todos loucos, apenas de formas diferentes. E foi por isso, e assim, que senti uma ligação com Alicia Berenson. Eu havia tido sorte. Graças a uma bem-sucedida intervenção terapêutica ainda na juventude, pude recuar quando estava à beira da escuridão psíquica. Na minha mente, entretanto, a outra narrativa continuava sendo uma possibilidade. Eu poderia ter enlouquecido e terminado os meus dias trancafiado numa instituição psiquiátrica como Alicia. Graças a Deus, nada disso tinha acontecido. Eu não podia dizer nenhuma dessas coisas a Indira Sharma quando ela perguntou por que havia me tornado um psicoterapeuta. Afinal, aquilo era uma entrevista de emprego e pelo menos eu sabia jogar este jogo. No fim das contas, concluí que é a formação que nos transforma em psicoterapeutas, independente das intenções iniciais. Indira concordou com um ar de sabedoria. Sim, perfeito, exatamente. A entrevista transcorreu bem. Minha experiência de trabalho em Bradmore era uma vantagem, disse Indira. Demonstrava que eu era capaz de lidar com transtornos mentais graves. O emprego me foi oferecido pouco depois da entrevista e eu o aceitei. Um mês depois, estava a caminho do Globe. Capítulo 4. Cheguei ao Globe, acompanhado por um vento gélido de janeiro. As árvores sem folhas pareciam esqueletos ao longo da rua. O céu estava branco, carregado com a neve que ainda ia cair. De pé na entrada, busquei o maço de cigarro no bolso. Eu estava há mais de uma semana sem fumar e tinha prometido a mim mesmo que dessa vez era para valer. Ia largar de verdade. Mas ali estava eu, já fraquejando. Acendi um, irritado comigo mesmo. Um terapeuta tende a encarar o hábito de fumar como uma dependência não resolvida, algo que qualquer terapeuta que se preze já devia ter trabalhado e superado. Eu não queria entrar cheirando a cigarro, então comecei a chupar 2 balas de menta enquanto fumava e tentava me aquecer. Eu tremia, mas para ser sincero, era mais o nervosismo do que o frio. Estava hesitante. Meu supervisor em Bradmore tinha dito sem rodeios que eu estava cometendo um erro. Deu a entender que a minha partida significava a interrupção de uma carreira promissora, mostrando-se um tanto desdenhoso em relação ao Globe e particularmente ao professor Diomedes, um sujeito nada ortodoxo. Trabalha muito com relações de grupo. Trabalhou um tempo com Forks. Nos anos 80, comandava uma espécie de comunidade terapêutica alternativa em Helsford. Esse tipo de terapia não é economicamente variável, especialmente hoje em dia. Ele hesitou um instante e prosseguiu falando mais baixo. Não quero assustar você, Theo, mas ouvi rumores de que aquilo lá vai ser fechado. Você pode estar desempregado daqui a 6 meses. Tem certeza de que não vai reconsiderar? Hesitei, mas só por educação. Tenho sim. Ele balançou a cabeça. Para mim, parece suicídio profissional. Mas a sua decisão está tomada. Eu não falei para ele nada de Alicia Berenson, no meu desejo de tratá-la. Poderia ter colocado a situação em termos que ele fosse capaz de entender. Trabalhar com ela poderia levar a um livro ou uma publicação. Mas eu sabia que não ia adiantar muito. Ele continuaria achando que eu estava cometendo um erro.
E talvez tivesse razão. Era o que eu estava prestes a descobrir. Apaguei o cigarro, controlei o nervosismo e entrei. O Glove ficava na parte mais antiga do Hospital Edgar Ray. O prédio original de tijolos aparentes, em estilo vitoriano há muitos, tinha sido cercado e engolido por ampliações e anexos maiores, em geral, mais feios também. O Glove ficava no coração deste complexo. A única indicação do caráter perigoso dos ocupantes era a fileira de câmeras de segurança empoleirada nas cercas, feito aves de rapina vigilantes. Na recepção, todos os esforços foram feitos para que tudo parecesse bastante amistoso. Amplos sofás azuis, pinturas e desenhos rústicos e infantis dos pacientes pendurados na parede. A mim parecia mais um jardim de infância do que um hospital psiquiátrico judiciário. Um sujeito alto surgiu ao meu lado, sorriu para mim e estendeu a mão. Apresentou-se como Yuri, chefe da enfermaria psiquiátrica. Bem-vindo ao Glove. Temo que a gente não tenha um comitê de recepção, só eu. Yuri era bonito, forte e tinha 30 e tantos anos. Cabelo preto e uma tatuagem tribal subindo pelo pescoço por cima do colarinho. Cheirava tabaco e a uma loção pós-barba excessivamente adocicada. Embora falasse com sotaque, seu inglês era perfeito. Cheguei da Letônia há 7 anos, e na época eu não falava uma palavra de inglês. Mas em 1 ano já era fluente. Isso é impressionante. Que nada, inglês é uma língua muito fácil. Experimenta só falar letão. Ele riu e pegou o tilintante chaveiro que trazia preso ao cinto. Tirou algumas chaves e as entregou para mim. Você vai precisar dessas para os quartos individuais e vai ter que aprender os códigos das alas. É muita chave. Em Bradmore eu tinha bem menos. Pois é. A gente intensificou bastante a segurança recentemente, desde que Stefania entrou na equipe. Quem é Stefania? Yuri não respondeu, mas fez um gesto com a cabeça, indicando a mulher que saía pela porta do escritório atrás do balcão da recepção. Era caribenha, na casa dos 40 anos, e tinha um corte meio Chanel, com as pontas mais compridas. Muito prazer, Stefania Clark, gerente do Glove. Stefania me ofereceu um sorriso pouco convincente. Ao trocar um aperto de mão com ela, senti mais força e firmeza que no aperto de Yuri, e boas-vindas muito menos calorosas. Como gerente dessa unidade, segurança é minha prioridade, dos pacientes e da equipe de funcionários. Se vocês não estiverem seguros, os pacientes também não vão estar. Ela me entregou um aparelhinho, um alarme para relatar agressões físicas. Fica com ele o tempo todo. Não deixa na sua sala. Resisti à tentação de dizer, sim, senhora. Melhor cair nas graças de Stephanie para evitar complicações. Fora exatamente essa minha tática anteriormente com os outros gerentes autoritários. Evitar confrontos e me manter invisível. Prazer em conhecê-lo, Stefania. E abriu um sorriso. Ela fez que sim com a cabeça, mas não sorriu. Yuri vai levar você até a sua sala. Ela deu meia volta e saiu marchando sem olhar para trás. Venha comigo, chamou Yuri. Fui com ele até a entrada da ala, uma enorme porta de aço reforçado. Ao lado, o detector de metais era controlado por um guarda. Você conhece o protocolo, certo? Disse Yuri. Nada de objetos pontiagudos. Nada que possa ser usado como arma. Nem isqueiros, acrescentou o guarda enquanto me revistava, catando meu isqueiro do bolso com um olhar acusador. Foi mal, esqueci que estava com isso. Yuri fez um sinal para que o acompanhasse. Vou levar você até a sua sala. Todo mundo está no encontro comunitário, por isso está tudo bem tranquilo por aqui. Posso participar também? Do encontro? Yuri pareceu surpreso. Você não quer se acomodar na sua sala primeiro? Isso pode ficar para depois.
Se não for nenhum problema para você. Ele deu de ombros. Como quiser, por aqui. Yuri me conduziu por corredores interligados e pontuados por portas trancadas. Uma sucessão de portas batidas, ferrolhos abertos e chaves giradas nas fechaduras. Avançamos lentamente. Ficava evidente que há muito não se gastava na manutenção do prédio. Paredes com tintas descascando, um leve cheiro de mofo e corredores repletos de manchas. Yuri parou em frente de uma porta fechada e indicou com a cabeça. Eles estão aí, pode entrar. Ok, obrigado. Hesitei me preparando. E então abri a porta e entrei.